vai tirar a pausa aí não. Fica aí, pô. Gente, então a palavra rápida hoje. 9h30 a gente tem que entrar aí no Zoom. Então já abre comigo rapidamente a sua Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 e em diante. Você compartilha só comigo? Também? Tá acabando. A minha? Tá ali, ó. Amém? Que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando um campo com 12 parelhas de bois. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: Primeiro, me deixe beijar o meu pai e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: Vá e depois volte, mas lembre-se do que fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá. E todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Eu estava meditando nessa palavra e me lembrei de algumas pessoas que passam pela minha vida, pela vida do bispo, que às vezes nos pedem aconselhamento e às vezes algumas conversas elas começam dessa maneira, o que me chamou a atenção. O meu pai dizia isso sobre Deus. Eu ouvi uma ministração uma vez que um pastor disse isso sobre Deus. A minha mãe, quando ela orava, ela falava isso para Deus. E aí eu comecei a observar essas pessoas e comecei a perceber que muitos cristãos hoje em dia conhecem o Deus de seus pais, conhecem o Deus dos seus pastores, conhecem o Deus de um amigo, conhecem o Deus que é falado na mídia através de uma live, de um programa de televisão, mas não conhece Deus de caminhar com Ele, de viver experiências com Ele, de deixar coisas para trás para viver com Ele. É exatamente o que Eliseu estava vivendo nesse tempo. Provavelmente, até aquele tempo, enquanto Elias não havia chegado, ele havia vivido o Deus dos seus pais. Ele estava ali, ele ia herdar tudo aquilo que era dos seus pais, só que de repente Elias jogou a sua capa sobre ele e ele recebeu um chamado. Havia acontecido algo diferente na vida dele que não dava mais para ele caminhar nas experiências dos pais. Não dava mais para ele caminhar ouvindo a história de um Deus. Deus o estava chamando agora para viver as suas próprias experiências. Deus o estava chamando agora para ver milagres, para fazer milagres, para compartilhar milagres. Só que era necessário deixar algumas coisas para trás. Porque a Bíblia fala que ele volta, se despede dos pais, ele coloca fogo nos bois, ele pega os instrumentos que ele usava para trabalhar e usa para fazer o fogo que ele vai assar os bois. Como se ele dissesse: aqui acabou essa história, eu estou começando uma nova caminhada com Deus, eu não posso mais voltar para cá. Esse instrumento que servia como trabalho hoje, nessa caminhada que Deus está me propondo, não serve mais, não vai me servir. Quantas vezes nós não estamos nessa situação? Deus nos propõe uma nova caminhada. A gente tem um encontro com Jesus. Ele quer nos dar novas experiências. Ele quer ver a gente viver milagres. A gente tocar em milagres. Só que a gente quer usar aqueles mesmos instrumentos que a gente usava lá atrás. A gente quer andar com aqueles bois. Aquela herança que veio dos nossos pais. Ele não ia mais herdar aqueles bois. Ele não ia mais viver no meio daqueles trabalhadores. Havia uma nova proposta. Era um tempo de decisão. Se eu decidir que foi derramado um chamado sobre mim, eu vou seguir em frente. Existem coisas que não cabem mais nessa nova caminhada que Deus propôs a você. E a gente precisa entender isso. A gente precisa andar nessa caminhada alinhado com aquilo que a gente precisa para essa nova caminhada.
E Eliseu, ele entendeu isso. E isso é uma coisa tão perigosa. Eu queria ler com você também, rapidamente, livro de 1 Samuel, capítulo 13, para você entender como é perigoso quando você não conhece a Deus. Você entra numa missão, você entra numa caminhada com Deus, mas você não se relaciona e você não conhece Deus. Olha o que Saul fez. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao 12. Que diz assim: Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias, mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado e os filisteus estavam em Miquimás prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo. Escuta bem isso. Eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gigal e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Quando você está numa missão proposta por Deus e você não se relaciona com Deus, você quebra princípios. Porque quem deveria oferecer esse sacrifício antes de uma batalha era Samuel. Saul não era habilitado para isso. O que ele fez foi um rito, apenas um rito. Quando a gente está numa caminhada que a gente diz que foi Deus quem nos colocou, mas a gente não se relaciona com Ele, a gente não conhece Ele, a gente está na herança do Deus dos nossos pais, a gente quebra princípios e passa a viver de ritos. Como diz o bispo, apenas assassinatos, entregas que não chegam diante do Senhor. Porque aquele sacrifício que Saul fez foi completamente rejeitado por Deus. Samuel falou: o que você fez? Era como se ele estivesse numa demência. Ele foi se afastando cada vez mais sem conhecer a Deus, numa missão sem saber quem era o dono daquela missão. O quanto isso é sério, o quanto as pessoas não percebem o quanto isso é sério. Nós precisamos nos relacionar intimamente com Ele. Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto e você começou a orar, você começou a ler uma palavra e daqui a pouco você fechou os seus olhos e você falou assim: Ele está aqui. Ele está aqui porque eu posso sentir Ele aqui dentro. Quando foi a última vez que você precisou tomar uma decisão e você falou com o Pai e você sentiu o Espírito Santo ministrando ao teu coração qual era a decisão a se tomar? Ou você vem tomando as suas decisões à sua maneira, ouvindo a si mesmo, porque foi o que Saul fez. Eu mesmo pensei, os meus homens estão se espalhando, vou oferecer o sacrifício ao Senhor. O que importa se ele vai receber ou não? Eu mesmo pensei. Eu estou me ouvindo. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo a você ou você está ouvindo a Deus? Quando foi a última vez que você o ouviu? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Se faz dias que você não fala com ele, quem está te convencendo do pecado? Se teve um dia que você passou inteiro sem sentir a presença do Espírito Santo, esse dia deu ruim para você, porque não tinha ninguém para te dizer: ei, você está no caminho errado. A gente precisa estar sensível àquilo que ele vem anunciando a nós. A gente precisa entender que o Evangelho é renúncia, é deixar para trás. Eliseu deixou tudo para trás para atender o chamado de Deus.
Mas tem coisa que a gente não quer deixar para trás. Tem coisa que a gente quer carregar para sempre. A gente se converte, mas tem gente que se converteu, mas sabe aquele ranço que você pega fácil de qualquer pessoa? A pessoa faz um negocinho assim que você já pega um ranço com ela. Olha, essa pessoa aí, ó, não me desce. Essa pessoa aí, ó, se ela estiver ali, eu já nem frequento o mesmo ambiente que ela. Aí você precisa decidir. Você vai caminhar com ranço ou você vai escutar o chamado de Deus? Porque você precisa ser uma voz nessa terra. Você está aqui para anunciar Ele. A partir do momento que você levantou as suas mãos e você aceitou, foi dada uma proposta para você. E sabe qual é ela? Ide. Ide. Qualquer pessoa que levantou as suas mãos, você já tem o ide com você. Agora é assim que você vai? É com esse ranço aí que você vai? É dessa maneira que você quer ir? É dessa maneira que você quer ser uma voz? Sabe o que está acontecendo? Tem um monte de gente por aí que está ecoando o que as pessoas estão dizendo. Você precisa ecoar o que Deus está falando. Não a ideia de alguém, não o que alguém está pensando. Pare de contar as experiências dos outros. Viva as suas próprias experiências. Pare de contar os milagres que as pessoas viveram. Viva seus próprios milagres. Ele quer fazer você viver, você sentir, você contar. Ele entrou no meu quarto hoje. Ele esteve comigo hoje. Ele tocou nas minhas feridas hoje. Não você contar, fulano foi curado. Eu fiquei sabendo o que ele fez. Não, ele fez em mim. Você precisa dizer para as pessoas, ele fez em mim. Mas sabe por que às vezes é difícil ser uma voz? Porque às vezes o caráter não condiz com o Deus que a gente serve. A gente precisa deixar coisas para trás para ser uma voz, né? Eu tenho um problema que eu trato até hoje esse problema. Se eu for num estabelecimento e eu perceber que tem um funcionário, sabe, que tá te tratando com pirraça, que tá de má vontade, que tá te tratando de qualquer jeito, eu vou me enfesando com aquilo. Eu acho que tem um monte de gente que é assim. E eu me controlo com isso. Uma vez eu fui fazer uma visita pro meu pai, ele estava internado no hospital. Há muito tempo isso. Meu pai era vivo ainda, deve ter o quê? Uns 6 anos, 7 anos isso. Eu já era pastora. Eu estava na fila e eu ia pro culto. Aquele dia era uma quarta-feira. Eu tinha que entrar, fazer a visita e sair correndo pro culto. Tô na fila, deu um horário, se não me engano, acho que era 7h30. Quando deu 7h29, uma pessoa que estava na fila foi até o segurança e falou assim, já deu 7h30, você não vai liberar a entrada? Ah, pronto. Ele perdeu a linha. Ele falou, não deu. Não deu 7h30, vocês vão esperar aqui e vocês entram quando der 7h30 no meu relógio, não no relógio de vocês. Ok, até ali pra mim tava ok. Eu já sabia que eu ia entrar 7h30, tudo bem. Só que eu fiquei parada na fila, deu 7h30, 7h32, 7h35. Aí uma outra pessoa falou, mas já deu horário. Ele falou, no meu relógio não deu ainda. Eu fui sentindo isso aqui em mim queimando. Tô ficando vermelho assim. Eu falei, não, eu vou lá. Eu vou falar pra ele, não, eu vou entrar sim. Já é 7h35. Você não quer trabalhar, você não precisa estar aí. Aí eu peguei e pensei. Eu pensei, não, eu tenho certeza que o Espírito Santo me convenceu naquele momento. Você nem sabe como é que foi o dia dele. Você nem sabe por que ele tá fazendo isso. 5 minutos não vai mudar a sua vida, você já vai chegar atrasado, porque o culto começa às 8. Então você aguarda, daqui a pouco você entra. Voltei, fiquei lá no meu lugar, com o rosto queimando, calada. Quando eu entrei para visitar o meu pai, que eu encostei perto dele, que entrou uma família inteira para visitar o senhor que estava ao lado. Ele chamou essa família e falou assim, lembra da minha filha pastora que eu disse que eu tenho? Essa aqui. Ela ora pela gente, se vocês precisarem, ela ora por vocês. Naquele mesmo momento eu falei, Senhor, obrigado que eu entendi que não importa o nervoso que eu tô passando, não importa o que eu tô sentindo, eu preciso deixar algumas coisas para trás para que eu seja uma voz. Eu preciso deixar as coisas para trás para que o teu nome seja glorificado. Eu não preciso ter razão. Por que toda vez você precisa ter razão? Deixa isso para trás. Ele só precisa que você seja uma voz, que você passe a mensagem. Agora você imagina a vergonha que eu ia fazer o meu Deus passar
na porta do hospital, olha, eu vou entrar sim porque eu tô atrasada, porque não sei o quê, sem nem saber como é que tinha sido o dia daquele homem. Qual a necessidade disso? Às vezes a pessoa fez uma coisa pra você faz tanto tempo e você tá com ela entalada aqui. Não, ela não me desce. E você deixou de ser uma voz por causa disso. E sabe o que acontece? A mensagem que eu e o bispo ministramos aqui, às vezes o teu familiar não tem acesso. Às vezes o teu amigo não tem acesso. Mas sabe quem ele tem acesso? A você. Então seja você a voz que vai gritar aquilo que o Deus que você conhece faz. Não um Deus que alguém te contou, mas um Deus que você está vivendo. Abre comigo para terminar. Livro de João, capítulo 1. Dá tempo de você ir embora ainda. Não, terminei já. Tô falando que quem tá lá do outro lado dá tempo de ir embora. Ah, dá tempo de você ir embora. Volta só pra oração lá no meio. João capítulo 1, versículo 21 em diante. Que diz assim: nesse caso, quem é você? Perguntam eles. É Elias? Não sou, respondeu. Você é o profeta? Não, respondeu ele outra vez. Então, quem é você? Diga-nos para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que tem você a dizer de si mesmo? João respondeu, citando as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Quando alguém te perguntar quem você é, não queira mostrar quem você é, nem o que você faz. Você só precisa ser uma voz com uma mensagem. João sabia exatamente o que ele era. Ele não queria ser uma pessoa, ele não queria ser alguém, ele queria ser uma mensagem. Uma mensagem que gritava que ele estava chegando, que o caminho precisava ser preparado. É tanta gente querendo ser tanta coisa, mas são poucos que ainda querem ser uma voz. Vamos continuar. Versículo 24 diz assim: então aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram: se você não é Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João lhes disse: eu simplesmente batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália dele. João havia entendido quem era a pessoa, não era ele. Quem você é? Eu sou uma voz. Essa pessoa que vocês procuram não sou eu. Ele já está entre nós e eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Que você possa se esvaziar, que você possa deixar para trás, porque tem um novo caminho proposto. Nesse novo caminho você precisa ser uma voz. Você precisa anunciar aquilo que Ele quer que nós anunciemos nesse tempo. Você precisa estar atento àquilo que Ele quer que você fale nesse tempo. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa queimar no seu coração toda a semana. Em nome de Jesus. Amém? Já? Já, eu falei que era rapidinho. Você não precisa ficar me incomodando, puxando meu paletó. Vamos cantar. Hoje eu conversava com a pessoa hoje à tarde. Conversei com a pessoa hoje à tarde e a gente estava falando sobre alguns traumas e dores que ela tinha. E eu disse uma palavra para ela. Eu falei assim: olha. Você fala um pouquinho mais alto, que eu acho que não deve estar captando. Assim? Eu disse uma fala para ela assim: olha, não tem problema de você sentir dor.
não tem problema você chorar. Quando que a nossa dor e o nosso sofrimento se tornam um problema? Vamos usar o texto do Elias e do Eliseu. O Eliseu, enquanto ele tinha bois e carros diante dele, ele estava vivendo aquilo. Só que quando algo novo chegou para ele, e esse algo novo não importava a grandeza desse algo novo, importava que o novo havia chegado. Vou dizer de novo. O que Elias fez por Eliseu foi apenas um passar de uma capa, foi um chamamento. Então, perto da história dos pais, dos bois, das 12 juntas de bois, dos carros, o que o Elias fez era muito pouco, mas era novo. E aí o Eliseu entendeu, não é a grandeza, não é a proporção, algo novo aconteceu. Quando que a dor e o trauma se tornam um problema? É quando esse novo chega e você não larga esse velho para viver esse novo. Independente da intensidade do novo. Independente da grandeza do novo. Porque Deus, Ele sempre vai nos levar a uma caminhada progressiva. Eu disse domingo que coisas sobrenaturais começam a partir de ações humanas. Então, às vezes, a gente fica apegado ao passado e não é errado chorar. Não é errado ficar triste. A Bíblia fala, inclusive, que eu tenho que chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de estar alegre e há tempo também de chorar. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não há problema em colocar para fora as nossas angústias através das lágrimas, até porque quem chora tem uma promessa. Todos aqueles que choram serão consolados. Na verdade, há uma bem-aventurança por trás do choro. A Bíblia vai dizer que muito mais do que felizes são aqueles que choram, porque o choro vai te projetar ao consolo. Agora, onde está o problema? É quando esse novo vem e eu abro mão do novo, ainda que pequeno, ainda que com pouca intensidade. Eu abro mão desse novo para permanecer no luto das coisas antigas. Que você possa ter entendimento dessa palavra nessa noite. A bispa falando aqui, ministrando ao meu coração. Eu posso, diante dessa palavra, contemplar Eliseu, que fez uma festa, porque ele queimou os carros e o boi, e ele deu para aquelas pessoas da região dele. E talvez alguém perguntava para ele, você está maluco? Você está queimando uma história? Você está queimando o seu sustento? E aí talvez Eliseu disse, para onde eu vou? Eu não preciso disso. Essa nova fase da minha vida, eu não preciso de bois, eu não preciso de carros. E o que ele precisava na nova fase da vida dele? Ele olha para Elias um dia e fala assim, tudo que eu quero é a porção dobrada do teu espírito. Ele entendeu que a vida dele transicionou e você precisa entender que quando Deus transiciona a sua vida, como a bispa disse aqui, essa palavra falou muito comigo, quando Deus transiciona a sua vida, você não vai precisar dessas coisas antigas. Deus transiciona a vida do Eliseu e ele entendeu que ele não precisava mais daquilo. E o que ele pede para Elias? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aquilo que eu usava no passado não faz mais sentido para mim. É o novo agora. Então você precisa entender, se Deus está transicionando a sua vida, tenha essa compreensão. Não tenha medo de abrir mão das coisas antigas. Não tenha medo de abrir mão de sentimentos velhos. Limpa a tua alma, purifica o teu ser, porque o Espírito Santo vai depositar coisas novas aí dentro. Vamos cantar, porque eu não vou orar agora. Eu vou orar na sala de oração. Vamos cantar, me ama?
Você sabe? Põe aí. Eu também não sei tocar. O quê? Me amo. Oh, meu Deus, não sabe me ama, não. Tem pra não passar vergonha agora. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos tua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me
quarta-feira a gente está na live de novo, aqui na nossa página da nossa comunidade. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo agora para dar tempo de você entrar na nossa sala de oração, tá bom? Se você não tiver o link aí, pessoal, por favor, começa a colocar o link para nós aí. Começa a colocar o link da sala de oração. Manda pelo WhatsApp também. Manda pelo WhatsApp. Convida teus familiares. Manda lá no grupo da tua família. Beleza? A gente vai orar agora e nós vamos orar por pedidos de oração. São 15 minutos de oração. Nós vamos estar orando com você, tá? Se você tiver alguma dificuldade com o link, é só você entrar na nossa página. Se você não estiver na nossa página, Rocha de Refúgio, lá no Facebook. Lá vai ter um fly da sala de oração. E em cima desse fly tem um link do Zoom para você orar juntamente conosco. Então nós vamos entrar na sala agora. Estou entrando na sala agora e nós vamos orar, né? Vou entrar um pouquinho antes, que aí dá tempo da galera chegar. E aí você pode orar juntamente com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Pega essa palavra, recebe ela no teu coração. Daqui a pouquinho mais tarde, essa ministração vai estar disponível lá no YouTube. Eu deixei o link aí do nosso canal do YouTube, Comunidade Rocha de Refúgio. Eu vou começar a separar agora. Eu vou colocar um link, eu vou colocar uma meu Deus. Respira. Vou colocar uma postagem lá no YouTube apenas com a ministração e outra postagem apenas com o louvor. Então vou dividir. Vai ter o período de louvor e vai ter o período da oração. Né? Eu acho que isso é legal porque às vezes antes o pessoal gosta de ouvir só o louvor, então você vai lá, entra lá, Paulinha tá mandando bem com a gente aqui, né? Belzinha tá em casa, o Theo tá chegando, né? Deus abençoe sua vida, Bel. Então nós vamos separar e vai estar lá disponível no YouTube, tá bom? Vamos para a sala de oração, vem com a gente, beijo no coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de você, da sua casa, da tua família, que Deus guarde todos aqueles que estão à sua volta e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Beijo para vocês, te encontro no Zoom, nós vamos orar muito agora. Deus abençoe.